Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 2. Então vamos lá! E na nossa semana 3, iremos continuar trabalhando com o texto dramático. E hoje também iremos falar um pouco sobre língua falada, preconceito linguístico, pontuação e entonação. Então vamos lá, pessoal! Atividade 1. Os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Leia-os e faça o que se pede. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja, já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Letra B. Faça como Carolina. Conte qual é o seu maior sonho. Então, quem ainda não escreveu, conte para nós aí qual que é o seu maior sonho. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. A leitura é um hábito constante em sua vida? E aí? É um hábito vocês estarem pegando um livro, né, fazendo uma leitura, praticando aí? Sim ou não? E por quê? E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Bom, pessoal, vocês devem ter aí uma opinião pessoal e como sugestão eu coloquei aqui, retirando do site Brasil Escola, tá? Sobre o que é a fome, beleza? Então, vocês acrescentem aí na resposta de vocês. A fome provém da falta de alimentos que atinge um número elevado de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais, tecnológicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil continua. Esse processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome. Mais 65 milhões de pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, se alimentam de forma precária. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Forte, hein? Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. É um assunto, né, ruim, né, pessoal? E atual, né? Talvez até na casa de vocês esteja acontecendo essa situação, né? Eu coloquei como sugestão aí, tá? Retirado do site economia.ua. O avanço da Covid-19 no Brasil já provocou um efeito devastador no mercado de trabalho. Os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o desemprego saltou de 11,2% no trimestre até janeiro para 12,6% em abril. Mas, segundo projeção do Itaú Unibanco, o número é, na verdade, bem pior. As medidas de distanciamento social impostas para se tentar limitar o avanço da doença também têm reduzido o nível de procura por trabalho, fazendo com que o desemprego pareça menor do que é. Atividade 2, nós iremos fazer a leitura, tá? Do texto Tu pra lá, tu pra cá. Autor Arthur Azevedo. Lousada é o sujeito de meia idade, tá, pessoal?
E nós iremos localizar pela letra L, quando ele for falar. E Carolina é uma mulata gorda. Nós iremos localizar pela letra C, ok? Então, vamos à leitura. Ó Carolina, pusestes ao sol a cartola e a sobrecasaca? Sim, senhor. Vai buscá-las. Trazendo os objetos pedidos. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Vou à central receber o Pena. Que Pena? O futuro presidente da República. O senhor conhece ele? Se o conheço, ora essa. Tratamo-nos por tu. Saia daí, seu lousada, deixe de prosa. De prosa como? Faz 4 anos que o senhor foi à Centra receber o Rodrigo Arve e também nessa ocasião me disse que tratava ele por tu. Então, ora, naquele dia em que a gente foi nas regatas de Botafogo, o Rodrigo Arve passou juntinho de nós. O senhor fez uma grande barretada e ele nem como coisa e foi passando. Quá, não acredito que o senhor trate ele por tu. Estás enganada. O Chico não me viu. Nessas festas não vê ninguém. Além de ser míope, é muito encalistrado. E no momento em que ele passou para entrar no pavilhão, estavam tocando o hino. E o senhor, por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Não cumprimentei o homem, cumprimentei o presidente da República. Ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Já te disse que o hino, mas... Quando não fosse, esses homens, quando grimpam as altas posições, esquecem naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, quem há de ser? Cardoso da Botica. Ele e eu tratamo-nos por tu, não é? Pois bem, faz o Cardoso presidente da República e verás, se queres conhecer o vilão. Sim, o Cardoso da Botica o senhor trata por tu, mas o Rodrigo Arve não. Ô, mulher, o Chico e eu, no tempo da monarquia, éramos tu pra lá, tu pra cá. Então o Chico é muito ruim, porque o senhor ainda não tem um bom emprego e não há por não pedir. Olha, talvez ele não me servisse justamente por sermos íntimos. Os amigos do chefe do Estado estão sempre de mau partido, porque os amigos não há cerimônia e são eles os sacrificados. Se eu não tivesse tanta familiaridade com o presidente da República, a estas horas estaria bem colocado. Nesse caso, o senhor não arranja nada também com Pena. Por quê? Pois não trata ele por tu. É certo, mas não há regra sem exceção. Deixa estar que logo quando ele saltar do trem, hei de achar meio de lhe segredar ao ouvido. Afonso, meu velho, não te esqueças de mim. Arthur Azevedo. Vamos, pessoal, então, ao vocabulário, né? Que nos auxilia a entender certas expressões. Deixe de prosa significa expressão popular que queria dizer não mente, não inventa. Cartola, chapéu alto como os de mágico. Sobrecasaca, peça elegante do vestuário masculino. Era um casaco que se abotoava até a cintura e com abas que rodeavam o corpo. Barretada, ação de tirar o chapéu, de descobrir a cabeça para cumprimentar. Encalistrado, tímido, envergonhado. Grimpam significa alcançam, sobem, escalam. E botica é farmácia. Para saber mais, variação social é percebida segundo os grupos sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa, a sua bagagem cultural e seus interesses. Variação social tem relação de idade, por exemplo, os mais velhos com os mais novos. Você já pediu seus avós para falar uma gíria do tempo deles? Eu posso afirmar para vocês que pão e crochê é a mesma coisa hoje em dia. Porque no tempo deles, pão era um garoto bonito, né? Era um pretendente. E hoje em dia, crochê é a mesma coisa.
temos também em relação ao sexo masculino e feminino. A linguagem das mulheres e dos homens, elas são diferentes. Você já observou, por exemplo, se uma moça cumprimenta outra, um rapaz cumprimentando o outro, olha a diferença que é. E também temos a relação com a classe social, né? Que a cultura que você tem contato determina aí a linguagem que você vai falar. E temos os grupos sociais também. Geralmente, as gírias são diferentes entre esses grupos, né? Por exemplo, se eu falar que tem grupos dos surfistas, dos nerds, de funkeiros, roqueiros, vocês vão observar, se eu não faço parte desse grupo, você não vai entender, né, as gírias que eles falam. E nós temos também outra questão, que é o preconceito linguístico, que ocorre quando uma pessoa não entende a variação linguística e exclui outra pessoa por falar diferente, né? Então, assim, você observa que a língua ela se transforma e ela vai se adaptando ao longo do tempo, né? Não existe uma língua única, correta, né? Então é isso que nós temos que observar para não excluir ninguém nem desrespeitar a cultura, a variação social de ninguém, tá? Temos como atividade 3, responda com base no texto. Descreva como você imagina a Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Lousada parece ser um homem imponente, letrado, possui relacionamentos importantes. Ele tem conhecimentos e parece que busca oportunidade para se dar bem. É tratado por senhor e usa cartolas sobre a casaca. Então, assim, pessoal, essa questão buscou detalhes sobre o personagem do texto. Então, tem como sugestão aí essa resposta baseada no texto, tá? E também pediu para a gente descrever sobre a Carolina, que era a outra personagem. É uma pessoa simples, sem escolaridade, com aparência descuidada, serviçal e curiosa. Ela indaga tudo. O que é indagar, né? Perguntar sobre tudo, né? Ela era muito curiosa. E ela era observadora também, né? Aí tem até uma fala, e ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Isso é a opinião dela, né? Ela falou com o Lousada, conversando com ele. Podemos identificar no texto pelo menos 2 variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com falas dos personagens. Então, assim, temos aí como resposta linguagem formal, né? O Lousada falava com a linguagem formal. Vai buscá-las, voa central, né? De acordo com a gramática. Agora, a Carolina já não. Era sim, senhor, fazer, conhecer ele, né? Então, era a informalidade que ela adotava, né? Qual dos 2 personagens do texto podem sofrer preconceito linguístico? A personagem Carolina, né? Por não ter escolarização e não possuir conhecimento sobre a língua. Por que é importante que as falas, rubricas e indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? Para que servem, né, essas rubricas, né, que nós já estudamos, essas indicações, essas orientações? É importante para que o espectador possa compreender o roteiro e sentir o que se passa na história vivida pelos personagens. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto? E aí, pessoal? Lembrando que o discurso direto o próprio nome diz, né? É aquela fala direta, né? Através do travessão, né? É a reprodução de maneira direta dos personagens. Exemplo, o réu afirmou, sou inocente, né? E temos também o discurso indireto, que é o narrador da história interfere na fala do personagem. O réu afirmou que era inocente. Então, já fala de forma indireta aí,
né? Qual que é a resposta das 5? Vamos ver se vocês acertaram. É o uso do discurso direto para introduzir as falas, né? Parabéns e acabamos de finalizar a semana 3. Vamos aos lembretes, pessoal. Procure responder todas as atividades do seu caderno, se organizem. Caso tiver dúvida, é só entrar em contato. Não esqueça de colocar seu nome como forma de comprovação. Até a próxima aula. Se sintam abraçados. Fiquem com Deus.